Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e neste vídeo eu quero falar sobre os dois textos que eu publiquei hoje no cafenasnuvens.com.br, que é a versão escrita, né, deste canal de vídeos. Né? É, eu vou começar pelo menos chato, quer dizer, não, pelo absolutamente genial, que não é um texto, é na verdade uma playlist é, que eu já tinha há muito tempo. E hoje uma amiga querida me mandou uma mensagem de WhatsApp, quer dizer, era um trecho de um vídeo do Gil cantando uma música que eu gosto muito. E agora, sabe que agora eu não estou lembrando se qual era exatamente, se era Oriente. Acho que era Oriente. Não, é Se Eu Quiser Falar com Deus, agora que eu lembrei. Se Eu Quiser Falar com Deus. Né? Aí eu lembrei que eu tinha criado uma playlist no Spotify chamada São Gilberto da Cruz, que onde eu juntei uma série de músicas absolutamente lindas, né, do Gilberto Gil, que tem uma pegada metafísica, né, e que, se postas numa determinada ordem, expressam uma jornada, uma caminhada, né, que me remete a São João da Cruz, né? E aí é muito bonito, porque aí eu fui pegando também, para aumentar um pouco a playlist também, né? Eu juntei mais algumas coisas, algumas músicas que são mais recentes, têm uma pegada semelhante, mas são mais luminosas. Então é como se fosse o Gilberto Gil atravessando a noite mais escura e chegando à luz, né, ao conhecimento de si, do mundo, a uma espécie de sabedoria. É muito bonita essa trajetória. O Gil, eu acho que essas letras, para mim, são incomparáveis, não só na música brasileira, não. Acho que na música mundial. Acho que não tem nenhum conjunto de músicas, de letra e música, né, de composições, né, que tenham essa beleza e profundidade textual, poética e também musical. Né? Duvido. Se o Bob Dylan ganhou um prêmio Nobel de literatura, acho que o Gil merecia também, viu? O Gil merecia. E aí tá lá, quer dizer, só para citar assim de cabeça, tem Se Oriente, rapaz. Que eu ouvi eu quando estive em Paris em 1981, vejam só, quase outra encarnação. Eu fui a um show do Gilberto Gil em Paris, né? E foi muito bonito, assim. Ao contrário do que a gente possa imaginar, nada lotado, uma coisa muito brasileira, obviamente, né? Mas foi tão bonito, e ele cantava essa música. Assim. E eu, naquele momento, para quem já foi dar uma olhada nos meus tesouros da juventude, né? São aqueles textos que eu publiquei também lá no Café nas Nuvens impresso, escrito, né? O blog. Tem também o link para o web livro que eu criei, né? Tem as minhas instalações, enfim, minhas criações gráficas de uma série chamada Bandeiras, né? Que foram criadas lá na Europa. Nesse período, foi o período da minha vida em que eu realmente viajei, né? Viajei pela Europa, fui até o Marrocos, Grécia, Europa, durante 4 meses. Né? Foi muito bonito, né? Foi muito proveitoso, enfim. E ter visto esse show foi inesquecível. Né? Então tem Oriente, tem Pessoa Nefasta, tem Se Eu Quiser Falar com Deus, tem
por causa da mulher, se não me engano é esse título, né? Quem sabe pudesse todo homem aprender. É muito bonito. Tem umas outras. Eu recomendo a vocês que eu vou depois, na descrição, aquela coisa que vocês ouvem sempre, na descrição, aqui embaixo, estará lá o link vou botar o link do Café nas Nuvens e de lá vocês partem para o Spotify, né? Como o meu Spotify não é mais pago, ele vai tocando numa ordem meio aleatória, tá? Não sei se é porque eu não pago mais, quer dizer, porque eu deixei de assinar o Spotify, né? Mas eu ainda tenho acesso gratuito, como qualquer um que tem assinatura. Então, não sei se é por isso que ele não toca na ordem correta, né? Então, tem que dar uma olhada lá se quem quiser seguir a ordem. Mas é muito bonito, porque é uma trajetória mesmo, né? E eu acho que mais do que ninguém, ou mais do que nenhum outro compositor, a poesia, né? A poesia do Gil, ela é personalíssima e ela expressa, ela relata, ela narra, ela contempla, ela divide conosco uma jornada mesmo ao longo da vida, que é uma jornada em busca de sabedoria, de luz, de conhecimento, de sabedoria mais do que de conhecimento. E eu acho que o Gil alcançou, ou chegou perto do que ele gostaria, sabe? Eu tinha muito essa impressão, né? Enfim, o Gil é talvez o meu predileto e talvez por conta disso eu diga que ele é o que talvez dure mais ao longo do tempo, né? Isso é imprevisível, né? Mas eu gosto muito do Gil. Então esse é o primeiro, então eu espero ter segurado vocês até aqui, porque agora eu vou falar do segundo, que aí é de minha autoria, é um texto de minha autoria, que eu mesmo achei que ficarei devendo. Não é que esteja mal escrito, está escrito direitinho, dá para ler, mas eu não consegui chegar, eu fui tentando, demorei meses e não consegui chegar. Eu falei, então eu vou publicar. Aí publiquei, né? É um texto filosófico, não é todo mundo que curte, né? Mas eu tenho me interessado muito e me preocupado muito, vocês que me acompanham aqui, né? Quem tem vindo aqui, eu já viu mais vídeos, com essa questão da filosofia, da importância da filosofia no nosso cotidiano e de quanto o nosso cotidiano, o nosso pensar e ver o mundo cotidianamente está envenenado por uma má filosofia que herdamos lá dos séculos XVIII e XIX, mas que estão ainda aqui, como no pensamento as coisas andam muito devagar, entende? Assim, então a gente ainda está com esse, sabe, Kant, Spinoza, coitado, Marx não é bem Marx, é Hegel mais do que Marx. Eu hoje em dia não implico tanto mais com Marx, assim, como implicaria com Hegel. Eu acho que Marx errou em muitas coisas, acertou em outras, né? Abriu certos caminhos, né? E eu não posso nem falar muito de Marx, porque eu não conheço assim tanto. O que eu conheço do ponto de vista filosófico eu não gosto, mas não dá para negar a importância de Marx na história, né? E outro dia mesmo eu estava comentando, acho que também comentei aqui, é um outro texto que eu quero publicar, que eu estou elaborando, mas também não consigo me satisfazer, é uma analogia entre Moisés e Marx, né? Só para dar um spoiler, né? Outro dia me ocorreu pensar que eu falei, cara, é muito louco isso, o Êxodo do Antigo Testamento, Moisés levando o povo
hebreu do Egito para a Terra Prometida, é, na verdade, a primeira e, durante muito tempo, a única história de uma revolta de escravos vitoriosa da antiguidade. Porque os escravos nunca tiveram voz, não é? Os escravos nunca tiveram voz. E aí é o que eu digo, quer dizer assim, entre Moisés e Marx, com Marx, os escravos, de certo modo, começam a ter voz de novo, começam, como eu gosto de dizer, a aparecer na foto. Né? Mas isso quer dizer assim, a primeiro registro que a gente tem de uma revolta de escravos vitoriosa é a saída do povo hebreu escravo do Egito. E isso explica muito fala muito do que é o povo hebreu, o povo judeu, né? Um povo sacerdotal, né? Um povo que nos deu grandes intelectuais, grandes pensadores, quer dizer, enfim, grandes revolucionários, não no sentido, por favor, contemporâneo do termo, mas gente que mudou o nosso pensamento, não é? Na filosofia, nas matemáticas, na ciência como um todo, na política, por que não? Né? Então é muito interessante isso. Então, hoje em dia, eu até reveria Marx se eu tivesse tempo, porque eu não conheço de fato. Né? Teve meu período de juventude em que Marx era quase inevitável, todo mundo passou por ele, mas eu passei meio batido mesmo. Então, conheço o beabá, vovô viu a uva. Eu estava tentando fazer aqui um trocadilho, mas não me ocorreu. Mas, enfim, aí nesse texto eu falo de uma contradição que eu vejo que é muito engraçada, porque a gente vive... eu, de repente, me dei conta que eu falei, é tão engraçado, né? Porque a gente vive entre um historicismo marxista, mas não exclusivamente, que é hiperdeterminista, né? Quer dizer assim, e Marx, nesse sentido, é por isso que a minha crítica, quer dizer, ou a minha desconfiança seria mais exato e mais justo de dizer, né? Em relação a Marx, vem daí, quer dizer assim, as leis da história, a história com H maiúsculo, que aí você veste os óculos do marxismo, aí você consegue enxergar cientificamente a evolução da história, para onde ela está nos conduzindo, etc. E aí, claro, com isso você consegue fazer uma revolução vitoriosa, etc. Avaliar o contexto, o momento certo de agir, etc. etc. Coitado, isso não é só... Isso é o século XIX. Esse infantilismo hoje, nós que hoje somos assim, estamos contaminados de um certo niilismo, isso hoje nos parece risível, né? Mas se a gente pensasse, quer dizer, já no século XIX, isso já... Nietzsche, por exemplo, mas Nietzsche percebe isso, mas percebe isso com um sofrimento enorme, né? Então há esse hiperdeterminismo, né, que tem raiz, eu vim a descobrir outro dia, num bobalhão aí, professor de filosofia de um dessas casas oficiais de filosofia aí, que dá aula lá, e falando de Spinoza. E que é engraçado, Spinoza é um discípulo, entre aspas, de Descartes, é um pós-cartesiano, digamos assim, imediatamente depois de Descartes. Só que ele não se coloca como um cartesiano, e uma das pontos de discórdia dele com Descartes é justamente isso, né? Quer dizer assim, Descartes não é como muita gente talvez acredite ou pretenda, Descartes não é um determinado. O racionalismo de Descartes não é essa coisa determinista, né? Pelo contrário, é absolutamente instável, né? Mas isso não é o papo agora. Mas é engraçado que... E aí eu fui sacando, quando eu ouvi o cara, e o que me deixou muito aborrecido, eu não cito nomes aqui, quem quiser que procure, né? Mas eu falei, cara, é por isso que
uma certa esquerda tem tanto, uma certa esquerda, um certo marxismo tem uma idolatria por Spinoza, né? Justamente porque Spinoza nega o livre-arbítrio, né? E, é claro, o marxismo também, né? De certo modo, o marxismo ali no seu momento inicial, ele nega até a individualidade, né? Então, esse hiperdeterminismo contrasta, por outro lado, pela idolatria seria do acaso no evolucionismo, né? Ou pelo menos no evolucionismo original e vulgar, onde você tem são dois, vamos dizer assim, duas máximas ou dois fundamentos. O primeiro é a sobrevivência do mais apto, que é ridiculamente circular, é um círculo vicioso, porque, enfim, quem é que sobrevive? O mais apto. E quem é o mais apto? O que sobrevive. Então isso é absolutamente circular, isso não quer dizer nada, né? Eu me lembro que o Primo Levi, né, o grande Primo Levi, autor de talvez uma das obras máximas do século XX, que é Isto um Homem, que eu tenho ali na minha prateleira, li recentemente. Logo em seguida ali também a outra obra máxima, que é Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. O Levi dizia, que nos campos de concentração eram os mais canalhas que sobreviviam. Quer dizer, então, não é exatamente o mais apto no sentido, né, moral ou estético, ou que seja, era o mais canalha mesmo, o mais... Enfim, então isso não quer dizer nada, né? Já que a gente estava falando do Antigo Testamento, né, por certo modo, a história de Golias e Davi é justamente a negação da sobrevivência do mais apto, né? Pelo menos assim como evidência, né? Então, quem era o mais apto ali a sobreviver? Davi. Por que sabemos disso? Porque Davi sobreviveu. Se tivesse ganho Golias, ele parecia, estava na cara que ele ia perder, né? Mas, enfim. Então, é absolutamente circular. E o outro fundamento, né, que me parece aí absurdo, que é a ideia de que as mutações elas acontecem regidas as mutações não, as mudanças, as transformações genéticas acontecem a partir de mutações aleatórias. Quer dizer assim, há um erro genético e aquele erro genético se impõe como um acerto, mas de uma maneira absolutamente aleatória. Isso é de uma maluquice, isso é de uma estupidez tão grande que nem os próprios evolucionistas resistem, enfim, cultivam essa ideia a fundo. E eu já vou dizer por quê, né? Porque se você tem, quer dizer assim, a primeira coisa que acontece é que se você trabalha com essa ideia de uma evolução aleatória, que acontece a despeito do momento, não é? Quer dizer assim, toda a ideia de que aí sim, isso do evolucionismo, eu acho que porque, sim, o que eu queria dizer antes de falar disso é o seguinte: por que se bateu tanto nessa tecla do acaso? Porque não se queria se romper com a tradição que vem de Aristóteles, porque o evolucionismo, como relação plástica entre a essência dos seres e o mundo, e as vicissitudes do mundo, do meio ambiente, isso está implícito na noção de ato e potência lá de Aristóteles. Tá? Mas isso implica numa relação de inteligência entre dois entes. Existe uma essência pré-existente, não é, das coisas,
né? E existe um meio ambiente. Há um diálogo aí entre a natureza, entre aspas, ou o mundo lá fora e o ser, a essência, né? O ser que há e que é compartilhado exemplarmente por uma série de criaturas, né? Essa ideia que está lá em Aristóteles, ela precisa ser negada em nome de um anticlericalismo até justificável, herdado do iluminismo, né? Porque Aristóteles, enfim, Aristóteles e o próprio Platão, mas o Platão tem uma pegada. Aristóteles se impõe mais, porque, vamos dizer, a filosofia cristã, ela é essencialmente realista. E Aristóteles, ele é recuperado por São Tomás de Aquino, depois de uma série de vai e vens, ele acaba se tornando, infelizmente, a filosofia oficial da igreja, né? E aí esse anticlericalismo obriga, exige, e sobretudo na Inglaterra, talvez, uma ruptura. Era necessário tirar Deus da jogada. Mas Deus nunca esteve na jogada da ciência. Quer dizer, Deus é um caso para a teologia e para a fé. Deus é um objeto de teólogos e fiéis. Sabe? Não é? Quer dizer, assim, tanto que a biologia vai tratar de natureza. Quer dizer, e os próprios evolucionistas falam de natureza, como se a natureza fosse um ente, e um ente inteligente, porque a natureza sempre com um N maiúsculo. Meu Deus! Aliás, vocês estão falando de quê? De um ente inteligente? Quer dizer, assim, então é claro que, evidentemente, quer dizer, se você está falando de um ente inteligente, você está falando de Deus. Deus sive natura, como diria o próprio Descartes e o próprio Spinoza. Quer dizer, cada um com um acento diferente aí, mas dizendo a mesma coisa. Na biologia, Deus é a natureza. Vida, natureza, etc. E assim eu entendo. Mas como você precisava tirar, então você coloca o acaso. Mas mutação é defeito. Nenhum defeito se impõe sobre a essência, enfim, porque ele é uma imperfeição. Entende? Ah, mas aí o cara nasceu maior, mais forte, não sei o quê. Se aquele não é o padrão característico daquela essência e tal, não vai durar muito por si mesmo. É cheio de defeito. Tá? Isso aí a gente sabe disso, já a própria medicina, a própria biologia sabe disso. As mutações são, em geral, são defeitos. Quer dizer, eles não são determinados. E eles, se não me engano, também não se... Você não como é que se diz? Transmite essas mutações necessariamente. Você pode transmitir ali o gene, ele vai ficar, mas ele não vai se impor, né? Eu, da minha parte, acredito sim numa relação de plástica entre os seres e a natureza. Então, por exemplo, para ficar num exemplo bem característico, a gente diz que o ser humano, o homem, ele não tem mais do que, sei lá, 10 mil anos aqui, ou 15, circulando por aí, não é? Até chegar a isso aqui que nós estamos vivendo. Pois tem lá na Polinésia uma tribo, uma ilha, etc., que os caras são mergulhadores, né, e vivem disso, e desenvolveram só eles, uma capacidade de ficar embaixo d'água absolutamente incomum. Uma capacidade pulmonar, etc., e que é transmitida. Quer dizer assim, ou seja, a relação plástica daqueles sujeitos com o meio ambiente moldou o corpo deles.
sabe? Isso, eu acho que isso explica porque que o mesmo pássaro num lugar tem um bico maior, outro lugar tem um bico menor, porque acontece o seguinte, essa resposta ao meio ambiente ela tem que ser rápida, senão vai haver uma extinção. Sabe? Senão o bicho vai morrer. Ele não vai se adaptar àquele ambiente. Ou ele se adapta àquele ambiente rápido, ou ele vai embora, ou ele morre. Ou ele perece. Sabe? Essa é a minha crença. Eu creio absolutamente que há... E não estou envolvendo aí Deus. Que tipo de relação inteligente tem aí? Não sei. Né? Evidentemente que, como eu também creio, como Aristóteles, que há uma espécie de essência que guarda toda a potência daquela espécie, daquele ser ou daquela criatura. Não como unidade, mas como espécie. Né? Então, homens podem ser mais altos ou mais baixos, sabe? Com pulmões maiores ou menores, sabe? De acordo com a necessidade ou a carência. Né? Falta de proteína e falta de cultura, o cara vai ficar fraquinho, baixinho, burro. Né? A culpa não é dele, exatamente. Quer dizer, assim, enfim, é a falta de proteína, a alimentação ruim. Aí você tem um grupo que aí é todo ele voltado para a sobrevivência, porque a comida é escassa, etc. Então, ele não tem condição de produzir cultura, sabe? E por aí vai. Porque eu digo, acho que o ser humano é essencialmente proteína e cultura. Você corta as duas coisas, o cara regride. Eu também não acredito só em evolução, não. Eu acredito também em involução. Entenda a evolução como um para cima ou para baixo. Você pode voltar. Se você pegar um grupo e isolar, sabe, e manter esse grupo com baixo consumo de proteína, com baixo consumo de cultura, né? O cara vai evoluir. Aquele grupo vai evoluir. Vai perder a memória da cultura que tinha, vai se enfraquecer fisicamente, e aí vai. Então, é nessa plasticidade, eu acredito. Aquela ideia de que durante milhões de anos, demoram 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos, aí depois há uma outra, como é que chama? Mutação, aí não sei o quê, aí forma o olho. Não, as coisas têm que ser rápidas. Sabe? É nisso que eu acredito. Então, e qual é o que eu tento mostrar? Eu digo assim, é tão louco isso, né? Porque você tem, ao mesmo tempo, na nossa cultura cotidiana, dois totens, o acaso e o hiperdeterminismo. Quer dizer, que são, obviamente, opostos. Né? Quer dizer, ou bem as coisas são tocadas pelo acaso, absolutamente aleatórias, então não há uma inteligência propriamente em nada, em lugar nenhum. Né? Ou elas são hiperdeterminadas, quer dizer assim, de uma tal maneira que você não tem livre-arbítrio. Porque no acaso você também não tem, na absoluta contingência ou na absoluta necessidade, o livre-arbítrio morre. Né? Porque se tudo é absolutamente aleatório, você não é exatamente, você não tem exatamente uma escolha. Qualquer escolha, não tem uma escolha mais adequada. Né? Por outro lado, se é tudo absolutamente determinado, também não há escolha. Você pensa que escolheu. Né? E o que eu acho mais engraçado desse tipo de determinismo é que, de fato, tudo depois que acontece parece que não poderia ter sido de outro modo. Né? Quer dizer, então, esse hiperdeterminismo é um paradoxal determinismo a posteriori. Né? Tão circular quanto aquele círculo do mais apto, da sobrevivência do mais apto. Então, essas coisas que a gente precisa recuperar. A gente precisa recuperar a ideia de contingência, a ideia de necessidade
de cujas dessas ideias, derivam com uma espécie de perversão ou sintoma as noções de acaso e hiperdeterminismo. Quer dizer, porque há, de fato, necessidade, há coisas que seguem uma regularidade mais ou menos que podem ser percebidas como um padrão previsível, e há coisas que não são previsíveis, ou não são previsíveis ao ponto de você poder dizer, não, amanhã será assim ou assado. Não. Aí você tem uma probabilística, né? E aí a gente, na física, hoje mesmo, mais ou menos, percebe isso, que quanto mais você desce para um nível potencial, as coisas vão se tornando mais probabilísticas. À medida em que a matéria vai se organizando em estruturas mais complexas, e eu diria mesmo atuais, visíveis, presentes, elas se tornam mais previsíveis, né? Porque elas se tornaram mais complexas, elas se atualizaram como potência, né? E é isso que a gente precisa voltar precisa recuperar certas noções, a própria noção de liberdade. E é recuperar, assim, não no sentido de que no sentido reacionário, de voltar a uma filosofia passada. Não existe isso. Não existe voltar a lugar nenhum. A gente ainda está construindo isso, sabe? Nós ainda estamos construindo isso. Então precisamos construir uma filosofia que valorize, que perceba, que afirme a nossa liberdade, que afirme a matéria e o espírito como uma coisa só, ou como gosto de dizer, energia e matéria são o mesmo. Essas analogias entre a física e a metafísica tem que ter uma certa calma. Mas, entende? Quer dizer, assim, você vê, essas equivalências já estão postas em certas ciências, mas ainda estamos nós aqui nessa coisa meio gnóstica de ficar brigando com a matéria e com o espírito, e o reino. E quando eu estou falando de espírito, também a gente pode descer um pouco mais e cair para essa coisa mera de ato e potência, por exemplo, de Aristóteles, sabe? Talvez sim, e nesse sentido sim, talvez precisemos recuperar Aristóteles, talvez precisemos recuperar as ideias implícitas no Novo Testamento, talvez devamos reler certos antigos como Agostinho, Tomás de Aquino, Duns Scott, que é interessantíssimo, tá? Apesar dos problemas lá que os católicos, especialmente os católicos, gostam de apontar, ele é interessante justamente porque ele reafirma a liberdade. Isso é que incomoda tanto, sabe? Aí precisamos ir rever tudo isso para construir, de fato, uma filosofia. Recuperar o que é possível de recuperar de Marx, de Freud, sim. Sabe? Freud é outro texto que eu estou escrevendo também, Freud é muito interessante, porque de Descartes, depois de Descartes, a coisa mais interessante que acontece é Freud. Sabe? E não é à toa. Sabe? Não é à toa. Putz, falei muito, eu espero não ter enchido o saco de vocês com essa minha obsessão filosófica. Gosto, então, para encerrar, não sou professor, não sou titulado, sabe? Não fiz graduação em filosofia, passei por um mestrado, mas não o completei no sentido de apresentar uma tese de mestrado. A tenho pronta, até vou botar o link aqui hoje também, embaixo nessa descrição. Então, para quem quiser ler, botei, depois de 30 anos consegui escrever, criei aqui
não vou chamar de curso, que é uma bobagem, mas uma série descritiva da minha tese, tá aí numa playlist chamada Meditando com Descartes, tá? Mas não tem títulos. Não estou dotado de autoridade, graças a Deus. Quer dizer, há pessoas que lidam bem com autoridade, tem pessoas que não lidam bem com autoridade. Eu sou uma dessas. Tá? Quer dizer assim, sou um autodidata, digamos assim, e digo que eu sou, nem escritor eu sou um descritor. E também convido vocês, outro link que eu vou botar aqui, a irem lá e visitar o meu antigo Café nas Nuvens, Café Impresso, tá? Eu andei olhando, porque eu quero fazer uma nova antologia, já falei disso aí no outro link. Cara, tem uns poemas, tem uns textos muito legais. Muito legais. Muito legais. Acho que eu não estava tão obsessivo com a coisa de filosofia como nesse período aí do café. Então tem muito texto. Quer dizer, a minha poesia tem algo, como toda boa poesia. Caramba, agora o autoelogio, né? Mas, enfim, eu acho bom. Né? O que eu posso fazer, né? Deixe que eu me engane comigo mesmo. Não desmintam o velhinho. Bom, é isso. Chega de ficar enrolando. Vamos encerrar aqui, que já tem um tempão, isso está muito grande. Um beijo, boa noite a todos. Espero não tê-los enfadado muito. Tá?